Ao iniciarmos uma abordagem propriamente clínica da histeria, é necessário retomar seu lugar fundador na constituição da psicanálise. Não se trata apenas de um diagnóstico entre outros no campo das neuroses. A histeria foi o ponto de partida a partir do qual Freud pôde deslocar a medicina de seu tempo e inaugurar um método inteiramente novo de investigação do sofrimento psíquico. O texto Comunicação Preliminar, 1893, escrito por Freud e Breuer, é decisivo nesse percurso. Ali encontramos a formulação inicial do método catártico. O tratamento consistia em levar o paciente, muitas vezes sob hipnose, a recordar experiências traumáticas associadas ao surgimento do sintoma. Ao reviver a cena e liberar o afeto retido, produzia-se aquilo que foi chamado de abreação. A descarga emocional parecia reduzir ou suprimir o sintoma. O caso de Ana O., tratado por Breuer entre 1880 e 1882, tornou-se emblemático, não apenas pelos sintomas que apresentava, paralisias, distúrbios da linguagem, alterações de consciência, mas porque foi ela quem nomeou o procedimento como cura pela fala. Essa expressão não é detalhe histórico, ela antecipa a centralidade da palavra na clínica psicanalítica. O sintoma histérico não era eliminado por intervenção física, mas por meio da rememoração e da fala. Contudo, o método catártico ainda estava ligado à hipnose. Freud, inicialmente influenciado por Charcot e pela prática de Breuer, utilizou a hipnose como técnica terapêutica, mas, gradualmente, percebeu suas limitações. Em Sobre a Psicoterapia, 1905, Freud explicita que a hipnose produzia efeitos sugestivos e dependência excessiva do terapeuta. O paciente era colocado em estado de transe. O sintoma podia ceder, mas o conflito subjacente não era elaborado. O abandono da hipnose não foi abrupto, mas resultou de impasses clínicos. Freud percebeu que nem todos os pacientes eram hipnotizáveis e que, mesmo quando eram, o efeito não se sustentava. O que estava em jogo não era apenas provocar uma descarga afetiva, mas compreender a estrutura do conflito. É nesse momento que a associação livre emerge como regra fundamental. O paciente é convidado a falar sem censura. O analista escuta sem direcionar excessivamente. Esse deslocamento é essencial para compreendermos a clínica psicanalítica da histeria. A histeria deixa de ser tratada por sugestão e passa a ser investigada como formação do inconsciente. Em Estudos sobre a Histeria, 1895, Freud já aponta que os sintomas derivam de representações recalcadas. O afeto separado da representação encontra via alternativa de expressão no corpo. Esse mecanismo de conversão torna-se eixo da compreensão da neurose histérica. Quando falamos de conversão, referimos-nos ao processo pelo qual um conflito psíquico é transformado em sintoma somático. A paralisia de um membro, a anestesia cutânea, a afonia ou a cegueira funcional não possuem base orgânica correspondente. Elas são expressões simbólicas. O corpo fala aquilo que a consciência não pôde integrar. Em As Neuropsicoses de Defesa, 1894, Freud descreve o recalque como mecanismo central nesse processo. Do ponto de vista estrutural, a histeria insere-se no campo das neuroses. Ela compartilha com a neurose obsessiva e com a fobia a presença do recalque e da angústia, mas apresenta especificidades. A relação com o outro ocupa lugar central. O sintoma histérico frequentemente implica um apelo dirigido ao outro, uma demanda de reconhecimento ou de resposta. Essa dimensão relacional será aprofundada posteriormente em Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, 1905, no caso Dora, onde a transferência torna-se evidente. É importante também lembrar que a histeria possui longa história anterior a Freud. Desde a antiguidade, foi associada ao útero, como se fosse condição exclusivamente feminina. Essa concepção atravessou séculos e influenciou interpretações médicas e religiosas. Freud rompe com essa tradição ao reconhecer casos de histeria masculina. A estrutura histérica não é determinada pelo sexo biológico, mas pela posição subjetiva frente ao desejo e ao conflito. A clínica psicanalítica da histeria, portanto, nasce do encontro entre o sofrimento do paciente e a escuta do analista.
O método não consiste em impor explicações, mas em permitir que o sujeito construa sua própria narrativa. A recordação, a repetição e a elaboração, conceitos desenvolvidos posteriormente em Recordar, Repetir e Elaborar, 1914, tornam-se ferramentas centrais para compreender como o sintoma se mantém e como pode ser trabalhado. Ao longo desse percurso, a psicanálise deixa de buscar simplesmente a eliminação do sintoma e passa a investigar sua função. O sintoma histérico não é erro do organismo, mas solução psíquica. Ele protege o sujeito de um conflito insuportável. Interpretá-lo implica respeitar essa função defensiva e, ao mesmo tempo, permitir que o sujeito encontre novas formas de lidar com seu desejo e sua angústia. Quando situamos a histeria como pedra angular da psicanálise, não estamos apenas fazendo afirmação histórica, estamos reconhecendo que foi a partir dela que se estruturaram conceitos fundamentais como recalque, inconsciente, transferência e conversão. A clínica psicanalítica nasce do fracasso da hipnose e da aposta na palavra. Nos próximos desdobramentos, será necessário aprofundar como esses mecanismos se manifestam na prática clínica contemporânea. Mas, neste ponto inaugural, é essencial compreender que a histeria não é caricatura nem rótulo. Ela é estrutura complexa que exige escuta rigorosa e fundamentação teórica consistente. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.